E olha, o presidente Lula disse neste domingo que a ameaça de uso de força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina. A declaração foi dada durante participação do petista na 4ª cúpula da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Sem citar a Venezuela e os Estados Unidos, disse que retóricas têm sido usadas para justificar intervenções ilegais. A fala de Lula se dá em meio à escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Em outubro, o presidente norte-americano Donald Trump admitiu ter autorizado a CIA, a Agência Central de Inteligência, a conduzir operações secretas no país latino, pressionando o regime de Nicolás Maduro. Lula já disse que nenhum país deveria dar palpite na Venezuela e afirmou que intervenções podem causar danos à América Latina. Antes da cúpula, o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, já havia confirmado que a situação da Venezuela seria discutida durante o encontro. Historicamente, o Brasil adota uma postura diplomática alinhada com a tradição de mediação em conflitos e defendendo a não interferência em assuntos domésticos de outros países. Segundo Itamaraty, o Brasil apenas se colocará como um interlocutor entre Venezuela e Estados Unidos se for solicitado. Na realidade, ele não está só se for solicitado, porque ele já está dando o palpite dele a respeito do assunto e ninguém perguntou nada a respeito disso, né? Ele deu o palpite dele já. E aí, o presidente Lula entra numa seara de um assunto extremamente delicado para a gente, para os Estados Unidos e principalmente para a Venezuela e principalmente para o povo da Venezuela, que está vivendo em um regime de um ditador há dezenas de anos e principalmente na última eleição fraudada naquele país, né? Queria dar meu bom dia para o Rafael. Bom dia, Rafael Costa, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana Távora. Bom dia, minha debatedora. Bom dia aos nossos caríssimos telespectadores. Seja um debate muito agradável e bastante elucidativo a todos. O que você achou dessa fala do presidente já logo de início aí? Mariana, uma fala infeliz, extremamente infeliz e que só demonstra a tamanha crise diplomática que o Brasil vive. Crise esta que é acobertada por grande parte da mídia. Quero só lembrar uma fala de Trump ao se referir a Lula, que nos 3 maiores eventos no sentido de importância diplomática no mundo, o Lula se posicionou equivocadamente. Vejamos, guerra na Ucrânia com a Rússia, posicionamento oficial do Lula, ele é pró-Rússia. A guerra entre Israel e o Hamas, o Lula, em momento algum, fez qualquer aceno a Israel, um país que está ali defendendo o seu direito de viver, uma vez que existe ali um grupo terrorista que disse claramente que o objetivo deles era exterminar os israelenses. A guerra ali, Mariana, era por uma questão de sobrevivência. E Lula novamente se posiciona pró-Hamas, fazendo diversos acenos, inclusive ganhando o título de persona non grata, algo exclusivo na história do nosso país. E agora nós temos novamente o Lula se posicionando de forma errada, mais uma vez, quando ele se posiciona a favor do Maduro. Esse mesmo Maduro, Mariana, que o próprio governo brasileiro não o reconhece, porque as eleições da Venezuela não foram reconhecidas oficialmente pelo governo brasileiro. Ainda assim, ele se posiciona de modo a defender aquele ditador que lá está. Ana Flávia, o que você achou? Eu acredito que o posicionamento do presidente Lula seja necessário, seja muito conciso e muito prudente, porque a Venezuela, o que acontece na Venezuela impacta no Brasil. A gente recebe milhares de venezuelanos todos os anos, o Brasil, que é um país democrático e não fecha suas fronteiras, a gente não tem como mitigar. Aliás, até tem como mitigar, mas não o faz porque é um país que historicamente recebe imigrantes. Então, o presidente precisa mesmo se posicionar e eu acredito que a posição dele é bem institucional, no sentido de se colocar à disposição dos Estados Unidos para fazer essa interlocução. Foi o que aconteceu no encontro lá, eu me esqueci o nome do país, Malásia?
Malásia. Foi o que aconteceu no encontro na Malásia, na ocasião que eles discutiram o tarifaço. O presidente Lula se colocou à disposição para fazer essa interlocução e, nesse momento, ele se posiciona mais uma vez institucionalmente, dizendo que vai realizar esse papel apenas se for convidado por uma das partes, no caso, eu acredito, pelos Estados Unidos. Então, a despeito da maioria dos líderes mundiais, o presidente Lula vem se posicionando de forma a respeitar o governo do Brasil, respeitar a sua posição e não com falas políticas, como a maioria dos líderes tem feito, se valendo da sua posição para se manifestar politicamente, tendenciando para um lado e um outro. Isso não é uma guerra de quem ganha e quem perde. O que nós queremos, o que o mundo inteiro quer, eu acredito, é que aconteça uma paz e o sucesso da Venezuela interessa não só ao Brasil, como ao restante do mundo todo. Mas o problema é que o sucesso da Venezuela está completamente atrelado à permanência ou não do presidente que lá está, né? Porque a população, como até você mesmo disse, hoje o Brasil sofre muito, inclusive financeiramente, por conta de que a gente recebe muitas pessoas de fora, muitos exilados da Venezuela, pessoas que estão fugindo de lá porque passam fome lá, naquele regime, né? Sim, Mariana, mas acontece que é muito complicado nós aqui do Brasil fazermos um julgamento de valor em relação ao país Venezuela. É claro que o que nós temos é essa perspectiva, o que é noticiado e também de relatos de pessoas que estão exiladas de lá, como você falou, de que é um regime autoritário, de que não é o ideal, de que não é bom viver na Venezuela por conta do regime autoritário. Essa é a perspectiva que nós temos e ela precisa ser respeitada. No entanto, é muito complicado nós, enquanto brasileiros, com os nossos próprios problemas e imersos na nossa realidade, fazer um julgamento de valor em relação à nação da Venezuela. Eu prefiro deixar isso para a diplomacia e para quem é de direito.